Nessa semana rolou o Google I/O edição 2025 e, claro, eles trouxeram muitas novidades para nós desenvolvedores, muitas delas com relação à inteligência artificial, até porque é o assunto do momento, né? Não tem como fugir disso, mas também trouxeram aí algumas novidades sobre novas bibliotecas, novas ferramentas. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre um anúncio que eles fizeram de uma nova biblioteca no Android, que é a biblioteca Jetpack Navigation 3. Isso mesmo. Nós temos já a biblioteca Navigation, né, o componente de navegação, que é a biblioteca que veio herdada lá do XML, adaptaram para Jetpack Compose, só que agora decidiram criar uma nova versão dessa biblioteca de navegação, mas agora focada apenas para Jetpack Compose. Então, neste vídeo eu quero reagir ao post que eles fizeram anunciando esta biblioteca. Vamos ver o que eles trouxeram de novidade, até porque nós vamos precisar implementar isso daqui no futuro. Ainda está em alpha, mas daqui uns meses, daqui uns anos, vai ser o padrão aí de navegação para quem quer desenvolver para Android utilizando Jetpack Compose. Então, neste vídeo, eu vou fazer a reação deste post aqui. Vamos ver o que eles anunciaram aqui. E assim a gente fica por dentro, né, de tudo que está acontecendo aí no mundo do Android. Se você já gostou desse assunto, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito e deixe aí nos comentários se você curtiu o formato desse vídeo e se você quer que eu traga mais vídeos como esse daqui no canal, beleza? Então vamos lá. Eu já estou aqui com o blog Desenvolvedores do Android aberto. Estou com um post aqui que foi feito no dia 20 de maio de 2025. Hoje é dia 22 de maio, portanto há 2 dias atrás. E eles então fizeram o anúncio do Jetpack Navigation 3. Vamos então reagir a esse post aqui para ver o que eles trouxeram de novidade, como que funciona aqui o Navigation 3, para a gente poder já ficar por dentro, né, do que nos espera aí no futuro. Descendo um pouquinho, eu já traduzi aqui esse post para português para poder ficar mais fácil de entender e vamos então dar uma lida no que eles escreveram aqui. Navegar entre as telas do seu aplicativo deveria ser simples, não é mesmo? No entanto, construir uma experiência de navegação robusta, escalável e agradável pode ser um desafio. Durante anos, a biblioteca Jetpack Navigation foi uma ferramenta essencial para desenvolvedores, mas com a evolução do cenário da interface do usuário do Android, e especialmente com o surgimento do Jetpack Compose, reconhecemos a necessidade de uma nova abordagem. Então, basicamente aqui eles citam, né, os desafios de você implementar uma biblioteca de navegação. A gente sabe que a biblioteca de navegação que nós temos hoje, o componente de navegação, ele veio lá do XML. Então, todos os conceitos que a gente sabe hoje, por exemplo, Nave Host, Nave Controller, Destination, tudo isso veio da época do XML. E eles tentaram adaptar essa biblioteca trazendo para o Compose. Só que com certeza eles esbarraram em alguns desafios, porque essa biblioteca é uma biblioteca legada que veio de um modelo anterior a esse modelo declarativo e de estado do Compose, e com certeza então eles tiveram dificuldades e deve ser por causa disso que eles decidiram criar essa nova biblioteca. Vamos continuar lendo aqui para a gente poder entender. Hoje temos o prazer de apresentar o Jetpack Navigation 3, uma nova biblioteca de navegação desenvolvida do zero especificamente para o Compose. Para resumir, a partir de agora a chamaremos de Nave 3, então interessante, temos um nome que não sei se é oficial, mas parece que sim, porque eles citaram aqui, mas pode ser que mude, né, com o tempo. Então temos aí o nome Nave 3 e essa biblioteca adota o modelo de programação declarativa e o estado do Compose como blocos de construção fundamentais. Então é isso. Essa biblioteca foi construída já pensando nessa questão de programação declarativa, que é o que Compose segue, e também o estado do Compose. Então, realmente modernizaram e essa biblioteca está focada especificamente para o Compose, beleza? Até porque hoje em dia não se cria projetos novos mais utilizando o XML, o padrão, a recomendação já é criar projetos utilizando o Compose. Então, faz necessária uma biblioteca específica de navegação para Compose, até porque navegação e UI, né, elas andam juntos ali, então tem que estar em sintonia essas duas coisas. Descendo um pouquinho, por que uma nova biblioteca de navegação? É uma boa pergunta, né? Nós queremos saber também. Já temos aqui um spoiler do porquê, mas vamos tentar entender então a visão deles aí para poder criar essa nova biblioteca. A biblioteca original de navegação do Jetpack, às vezes chamada de Nave 2, eu nunca chamei ela assim, pode estar presente na versão principal, por estar presente na versão principal 2, deve ser porque é 2 ponto alguma coisa, foi anunciada inicialmente em 2018, realmente, né, bastante tempo
antes do Android X e antes do Compose. Então, realmente é um desafio manter essa biblioteca, né, e tentar convertê-la para o que nós temos hoje com o Compose. Embora atendesse bem aos seus objetivos originais, né, e realmente funcionava bastante bem, ouvimos de vocês que ela apresentava diversas limitações ao trabalhar com os padrões modernos do Compose. E realmente, se você tem um projeto complexo, né, com o Compose e tenta fazer algo complexo com a biblioteca de navegação, você com certeza vai esbarrar em alguns desafios, né, algumas limitações. E aqui fala que uma limitação fundamental era que o estado da pilha de retorno só podia ser observado indiretamente. Isso significava que poderia haver duas fontes de verdades, o que poderia levar a um estado inconsistente da aplicação. Além disso, o Navihost, né, aí um termo que a gente já conhece, do Nav 2 foi projetado para exibir apenas um único destino, ou seja, o destino mais alto na pilha de retorno. Então você consegue navegar de uma tela para outra e apenas aquele destino que está no topo da pilha é o destino que está sendo exibido naquele exato momento, preenchendo o espaço disponível, ou seja, você tem seu dispositivo, aquele destino vai estar no topo da pilha, ele vai ocupar toda a tela, vai ser o destino que vai estar lá no on-resume da sua aplicação. Isso dificultava a implementação de layouts adaptáveis. Então, temos um ponto interessante. Eles bateram muito na tecla sobre layouts adaptáveis nesse Google I/O, justamente porque hoje nós temos, né, esses vários dispositivos, né, foldable, flip. Então, o nosso aplicativo ele deve hoje se ajustar para várias configurações, vários tamanhos de telas diferentes em tempo ali de execução. Então, isso realmente é um desafio e esses dispositivos estão crescendo cada vez mais, né? Então aqui fala que layouts adaptáveis que exibissem vários painéis de conteúdo simultaneamente como layout de lista e detalhes em telas grandes. Eu sei que a biblioteca de navegação hoje, eles trouxeram algumas APIs lá do Scaffold e algumas outras APIs que você conseguia trabalhar com essa questão, né, de lista e você tem a tela de detalhe. E em algum momento, quando isso mudasse em tempo de execução, você tinha lá uma API que você conseguia fazer essa implementação. Mas não era tão simples assim de implementar, você tinha que repetir bastante código, você não conseguia exibir aquela tela que você criou, aquele composable como tela, você não conseguia reaproveitá-la toda neste layout, nessa API de layout adaptável, você tinha que meio que repetir código. Ali eu não trabalhei muito nessa parte, mas eu acho que tinha ali sim alguns problemas, algumas limitações. Mas se você chegou a trabalhar com isso, comenta aí, né, e deixa aí quais foram os seus desafios, se funcionava legal, se não funcionava legal, para a gente poder entender aí o seu cenário. Temos aqui então, né, duas telas, né, a tela A que é uma lista, a tela B que é o detalhe, né, de um item que foi selecionado aqui. E depois nós temos aqui esse two-pane layout, que é basicamente, né, você tem aí um único layout agora, um único dispositivo, uma única tela, e você precisa então exibir a lista do lado esquerdo e o detalhe do lado direito. Então, esse padrão aqui ficou muito comum, né, hoje em dia, e a gente precisa, então, de alguma maneira, né, dar suporte para esse tipo de configuração. Aqui fala que a mudança de layout de painel único para múltiplos painéis pode criar desafios de navegação, né, realmente é um desafio bem grande aí para ser resolvido. Beleza. Princípios fundadores. Quais são os princípios aí por trás dessa biblioteca nova? O Nav 3 é construído com base em princípios projetados para fornecer maior flexibilidade e controle ao desenvolvedor. Então, que fala que você é o dono da pilha de retorno, você, o dev, não a biblioteca, é o dono e o controle da pilha de retorno. É uma lista simples que é suportada pelo estado do Compose. Especificamente, o Nav 3 espera que sua pilha de retorno seja Snapshot State List, beleza? Aqui já tem alguns conceitos de Compose que você precisa saber, onde o tipo T pode ser qualquer tipo que você escolher, beleza? Você pode navegar adicionando ou removendo itens do tipo T e as alterações de estado são observadas e refletidas pela interface do usuário do Nav 3. Então, basicamente, a gente vai ter uma pilha que vai ser uma lista que a gente vai poder adicionar coisas nessa lista, né, destinos, se eu não me engano, depois remover. Nós temos o controle de construir essa pilha e depois a biblioteca de navegação, né, vai conseguir reagir a essa mudança de estado para poder apresentar a tela correta. Então, aqui realmente eles estão utilizando um modelo de programação declarativo e também essa questão de estado do Jetpack Compose. Segundo aqui, sai da sua frente. Então eu não sei muito bem, né, o que estava escrito em inglês aqui. Deixa eu voltar para o inglês, só para a gente poder ver o que estava escrito aqui. Estou curioso agora. Get out of your way. Tá, é um termo aqui que eles utilizaram em inglês, mas traduzido aqui não ficou muito interessante.
Ouvimos dizer que você não gosta que uma biblioteca de navegação seja uma caixa preta, com componentes internos e estados inacessíveis. O Nav3 foi projetado para ser aberto e flexível, fornecendo blocos de construção e padrões úteis. Se quiser um comportamento de navegação personalizado, você pode acessar camadas inferiores e criar seus próprios componentes e personalizações. Eu não sei, né, como vai funcionar isso daqui, mas se for igual ao Compose, é interessante porque o Compose você consegue navegar, né, em todos os componentes, né, dentro da API do Compose, do Foundation, do Material. Se você quiser fazer da sua maneira, você pode simplesmente copiar o código da forma que eles fizeram, trazer para a sua implementação, fazer os ajustes que você quiser e tá ali o seu componente novo adaptado do código que eles desenvolveram lá internamente. Então é muito fácil, muito simples você conseguir adaptar, né, criar a sua própria versão de coisas com o Compose, e parece que eles querem trazer isso também para a biblioteca de navegação, então bem interessante aí deixar isso ao nosso controle e deixar flexível esse ponto para a gente poder conseguir, né, adaptar para qualquer tipo de aplicação. Por último aqui, escolha seus blocos de construção. Em vez de incorporar todo o comportamento na biblioteca, o Nav3 oferece componentes menores que você pode combinar para criar funcionalidades mais completas. Também disponibilizamos um livro de receitas que mostra como combinar componentes para resolver desafios comuns de navegação. Então aqui trouxeram, né, alguns padrões para a gente poder seguir, senão cada dev vai criar coisas totalmente diferentes e aleatórias, né, e vai fugir muito do padrão. Então é importante eles trazerem aqui esse livro de receitas, né, esse recipes aqui. Deixa eu só abrir para ver o que a gente tem. Temos aqui então um repositório Nav3 Recipes, né, contendo aqui alguns exemplos. Então olha que interessante, se você quiser então construir utilizando aí a parte básica, você tem aí, né, shows most basic API usage, então a parte mais básica, como você salva aí o backstack, como você trabalha com essa DSL de Entity Provider, com relação a layout e animações, casos de uso comuns, né, então você consegue ter todas as receitas aqui, todos os códigos bases para você ter como base na hora de criar a navegação do seu aplicativo. Isso é bastante interessante, né, vai dar para a gente bastante flexibilidade. Tranquilo, então descendo um pouquinho, nós temos aqui como que funciona essa arquitetura. Tem aqui algo chamado display, né, que o Nav3 ele controla, né, está dentro do Nav3, que basicamente vai ser aqui uma tela, né, aqui tem aquela questão de painel, né, de mostrar uma lista e um conteúdo. Basicamente esse display que está dentro do Nav3 vai observar essa stack que a gente controla. Então é aquilo que estava escrito anteriormente. Nós vamos então ter o controle de adicionar e remover coisas dessa stack, né, que é um estado que vai estar sendo observado por esse display. E toda vez que mudar o backstack, esse display aqui vai reagir e vai mostrar uma coisa diferente. Então essa aqui é a arquitetura que eles desenvolveram para o Nav3. Aqui fala o visor, Nav3 observa alterações na pilha de propriedade do desenvolvedor. Exatamente, então observa o estado e reage ao estado, é a questão do modelo declarativo do Compose e o estado aí do Compose. Principais características, então animações de transição integradas são fornecidas para alterações no destino, incluindo para o retorno preditivo, que é aquela questão de você, né, fazer o gesto ali para poder conseguir voltar para a tela anterior. Também possui uma API flexível para comportamento de animação personalizado, então essa parte de animações vai ser bem legal. Da mesma forma que eles trouxeram coisas de animação para o Compose, né, tá bem mais simples, bem mais fácil e acessível trabalhar com animações, justamente por causa dessa API moderna. Eles vão conseguir então trazer mais facilidade, mais robustez, né, com relação a animações também nessa parte de navegação, então vai ser bem legal isso daqui. Outro ponto aqui, outra característica são os layouts adaptáveis. Então eles já trouxeram desde o início aí uma API de layout flexível, eles chamaram isso de Scenes, permite renderizar vários destinos no mesmo layout. Olha que interessante. Então você não vai precisar mais ter que ajustar e repetir código para você conseguir mostrar duas telas, né, como se fosse duas telas em uma tela só maior, né, em uma configuração maior. Então antes você tinha que ter código meio que duplicado, agora você pode ter na mesma as duas telas, né, os dois composibles lá implementados, e de alguma maneira mágica que ele vai conseguir então, quando essa configuração mudar, ele vai conseguir se adaptar utilizando dois destinos diferentes ao invés de um destino só ajustado ali com os dois layouts. Então é muito interessante isso daqui, vai facilitar bastante aí a nossa vida. Por exemplo, um layout de lista e detalhes em dispositivos de tela grande. Isso facilita a alternância entre layouts de painel único e de vários painéis.
Aqui uma outra característica sobre o escopo de estado, então permite que o estado seja delimitado para destinos na pilha de retorno, incluindo suporte opcional ao ViewModel por meio de uma biblioteca de ciclo de vida. Então isso daqui é algo essencial hoje em dia, eles não podem deixar de maneira alguma de dar suporte ao ViewModel com relação a essa questão de navegação, para salvar o estado, para poder receber os parâmetros no ViewModel. Então isso aqui realmente não poderia faltar. Uma outra característica aqui sobre modularidade, o design da API permite que o código de navegação seja dividido em vários módulos. Isso melhora os tempos de compilação e permite uma separação clara de responsabilidades entre os módulos e recursos. Então isso é algo interessante, né, que realmente eles precisam resolver. Eu não sei se você já trabalhou com multimódulos utilizando o componente de navegação atual, mas se você quer navegar de um módulo, de uma feature A, por exemplo, que tem o seu módulo lá separadinho, para uma feature do módulo B, você não consegue fazer isso de uma maneira simples, utilizando a API de navegação, você perde a questão de animações, porque você só consegue navegar de um módulo para o outro, utilizando ali como se fosse um deep link, né, interno da sua aplicação. E com isso você perde aí recursos, né, como eu mencionei, sobre animações, com relação a passar parâmetros de uma tela para outra, não é direto essa navegação. Então isso é realmente algo que eles precisavam resolver, né, para ontem, porque isso é muito chato. A aplicação que eu trabalho ela é multimódulos. Se eu quero ir de um módulo para o outro módulo, eu tenho que navegar utilizando deep link interno, que é uma string, que eu tenho que ficar rastreando essa string para poder passar parâmetro, é complicado. Perde a questão de animação, de transição, então realmente é algo muito complicado. Resolvendo isso daqui vai ser show de bola aí, beleza? Aqui temos então uma animaçãozinha, né, mostrando como que funciona essa questão de animações ao fazer a navegação. Tá bem legal mesmo aqui, tá funcionando legal, tá em alfa ainda essa biblioteca e com certeza com o tempo isso vai melhorar bastante. Você viu aí o gesto, né, preditivo de navegação, que se você puxa, né, ele meio que vem andando assim junto com o gesto que você faz. Então ficou bem interessante aqui essa questão aí de transição e de animação. Tô bastante empolgado, né, para poder colocar a mão no código, né, e ver como que isso daqui funciona na prática. Aqui já temos um exemplo de código todo quebrado, né, deve ser porque está traduzido para português. Deixa eu voltar para o inglês, exatamente isso. Então vamos ver aqui, né, um pouquinho de código, né, para ver o que mudou, o tanto que mudou da biblioteca de navegação que nós temos hoje. Então para dar você uma ideia de como o Navitrace funciona, aqui está um código de exemplo bem curto. Então, primeiro temos aqui a definição de rotas. Deixa eu só aumentar para você aqui um pouquinho, para poder ficar mais fácil, né, de visualizar. Então, eles mantiveram o nome aqui de routes, né, de rotas. Temos aqui o data object declarando aqui a rota de home, a rota de produto, né, o data class, passando aqui um ID como o argumento aqui. Então, isso daqui eles mantiveram. Realmente eu gostei dessa abordagem aqui de type safety. Temos aqui então a criação do backstack. Então a criação do backstack fica por nossa conta, isso é interessante, temos o controle disso daqui. Criamos um backstack que vai ser basicamente um mutable state list of, ou seja, vai ser uma lista de destinos. Aqui ele já começa uma lista colocando o home, né, como sendo o destino inicial. E tem aqui então o tal do nav display, né? Então nós temos aí o controle da backstack. E o componente de navegação 3, ele tem então o controle do nav display. Então o nav display, ele exibe a sua backstack. Sempre que a backstack muda, o display atualiza. Então temos aqui a questão do modelo declarativo. Aqui no nav display passamos esse backstack, passamos aqui o que acontece no onBack. E olha que interessante, a gente pode controlar isso da maneira que a gente quiser. E aqui então, nesse onBack, a gente apenas chama o backstack e faz então a remoção do último item que está na pilha. Então, né, você vai empilhando ali as suas rotas. O que tiver no topo da pilha, você faz esse remove, né, da lista. Ele vai então tirar esse carinha do topo e vai então mostrar a tela anterior. Então, bem interessante. Existe aqui então um outro parâmetro entryProvider, aqui que nós vamos definir então as nossas telas. Então o entryProvider converte uma rota em um navEntry que contém o conteúdo para aquela rota. Então realmente aqui dentro a gente coloca o nosso conteúdo. Nós temos aqui então a nossa rota, aqui nosso entryProvider. Ele faz aquela verificação do when, né, para qual rota está recebendo naquele exato momento, depois que o estado muda. Se for a home, ele cria então um navEntry passando aqui essa rota. E tudo que tiver aqui dentro, então, desse navEntry é o que nós já conhecemos hoje com as funções composables do componente de navegação. Então, no lugar de ter um composable, nós vamos ter agora essa estrutura aqui de verificações com o navEntry. E aqui dentro, então, vai ter o conteúdo da nossa tela. Como é que navega? Então, basicamente, para navegar, temos aqui o button, temos aqui o clique.
Ao clicar para navegar, você faz apenas um backstack.add. Então não vai existir mais aquela questão de navecontroller.navigate, navecontroller.pop backstack, que é algo que também trazia algumas inconsistências, alguns problemas, né, com essa API antiga, né? Já vou falar que é antiga porque já temos aqui uma nova. E basicamente é uma lista que você apenas adiciona e remove coisas dessa lista, então ficou bem mais tranquilo, mais fácil de trabalhar. Então você dá um add, passa a rota que você quer navegar com os parâmetros e tudo funciona. Aqui então na tela de produto, temos o NavEntry, ele mostra então o produto com o parâmetro que foi recebido, nada muda. E aqui você tem então o controle, né, se nenhuma dessa rota, né, da rota que foi passada aqui, se não bater com o que nós temos definido, você pode mostrar então um texto, né, isso aqui está aparecendo no desenvolvimento web, né, quando você acessa um link, né, que não tem nada naquele link, você mostra então como se fosse um 404, né, vamos ter agora isso daqui com o componente de navegação. Beleza, interessante, né? Vimos aqui um pouco de código. Eu particularmente gostei bastante dessa implementação aqui. Com certeza eles vão trazer mais updates, né? Mais melhorias, mais exemplos, mas o que eu vi aqui, né? Tá bem simples, tá bem legal aqui até agora. Então aqui, como que a gente começa, né? E como que a gente fornece feedback. Deixa eu voltar aqui para o português para ficar mais fácil também da gente entender. Beleza? Começa e forneça feedback. Para começar, confira a documentação do desenvolvedor, além do repositório de receitas que fornece exemplos para interface de navegação comum, navegação condicional, layouts personalizados usando cenas. Então tem bastante coisa aqui para a gente poder ver e aprender sobre essa biblioteca. Então é isso, né? Temos aqui que eles planejam trazer mais receitas de código, trazer mais documentação, importante, trazer aí mais posts no blog, com casos de usos mais complexos. O Nav 3 está atualmente em fase alfa, é muito importante frisar isso daqui, você já consegue brincar com essa lib, mas nada de colocar essa lib em produção, a não ser que você queira ter problemas aí na sua sexta-feira, no final do dia, beleza? O que significa que a API está sujeita a alterações com base no feedback. Se você tiver algum problema ou quiser fornecer feedback, você pode deixar aí o seu feedback. E o Nav 3 oferece uma base flexível e poderosa para a criação de navegação moderna em seus aplicativos do Compose. Estamos muito animados para ver o que você criará com ele. Explore o anúncio e todas as atualizações do Google I.O. 2025, né? Tem aqui o link. Então, bem legal, tá? Eu gostei bastante do que eu li aqui nesse anúncio do Navigation 3. Infelizmente, né, para a gente que é dev, a gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa nova, então a gente não vai ter como fugir disso daqui. Daqui uns meses, daqui uns anos, a gente vai ter que aprender a utilizar essa API, né, até mesmo para poder deixar as nossas aplicações melhores, né, para o futuro. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Com certeza eu vou trazer novos vídeos sobre essa biblioteca. Vídeos aí mão no código, né, mostrando como que implementa a parte de navegação, mostrando como que funciona. E se sair mais alguma atualização, eu trago aqui também no canal para vocês. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, mais uma vez, deixa o seu like aí para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, para ele poder distribuir esse conteúdo para mais pessoas, para mais devs. E não se esqueça de conferir se você está inscrito. Se não tiver, por favor, dá aquela moral, se inscreva aí no meu canal para você não perder nenhum conteúdo. Tranquilo? Deixe seu comentário, deixe aí o que você achou dessa biblioteca, se você está animado, se você está desanimado, se você está cansado. Então deixe aí a gente poder trocar uma ideia, bater um papo. E eu te vejo então num próximo conteúdo aqui no canal. Valeu, um abraço.